Esse ponto foi que Deus falou comigo. Não tem nada a ver com a pregação ainda não, viu? Mas eu fiquei pensando, rapaz, a gente precisa ser como criança. Tem alguns versos na Bíblia que falam sobre isso. Essa originalidade. Até para ser socorrido, você tem que ser original. Porque se eu passar a não ser original na minha necessidade, ninguém vai ver, ninguém vai me ajudar. Eu vou dizer que eu estou passando por esse momento. O que é que vão pensar de mim? Não, queridos, o que elas estavam se preocupando aqui? O que é que vão pensar de mim? Porque estão correndo, brincando, e esqueceram o texto. Que conversa. Estão nem aí, se divertiram e foram embora e vão viver assim, com essa originalidade. Deus está nos convidando essa noite a viver também essa vida original. Deus abençoe o original. Amém? Mas eu estava lendo recentemente um texto que me chamou muita atenção e eu achei bem interessante esse texto. Eu quero compartilhar um pouco desse texto com vocês também. Não era um texto bíblico, era um texto de uma avaliação que alguém estava fazendo a respeito do crente relevante. Eu sei que você sabe o que é ser relevante. Ser relevante é ser importante, é ter um grau de importância. E ele falava sobre o crente relevante. E ele disse 3 coisas, ou 3 marcos, que marcam mesmo a vida, ou demonstram a vida do crente relevante. Quantos crentes relevantes tem aqui? Isso, glória a Deus, olha aí como você é original. Eu estou nessa, isso mesmo. E ele começou dizendo que o primeiro marco do crente relevante é que ele é firmado na palavra. Olha que maravilha, eu sei que você já sabia disso. Firmado na palavra. Não é firmado nas suas próprias ideias, no que você acha, mas firmado na palavra. Isso fez o autor do texto lembrar daquele texto que está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, que fala daquelas construções. De uma casa que foi construída sobre a rocha e uma casa que foi construída sobre a areia, as mesmas casas. O que diferenciava não era a casa, mas era onde ela estava sendo construída. Você conhece muito bem essa história, diz que vieram as chuvas, os ventos, as águas bateram dos rios e a casa que estava sobre a areia, ela ruiu, caiu. E ele começa a falar que essa rocha onde a casa foi construída representa Jesus. E Jesus é a palavra, onde eu devo construir a minha vida como um crente na palavra, para que eu me torne um crente relevante. Eu não faço para ser relevante, eu faço porque sou relevante. Amém? Essa é a importância, olha que maravilha. Aí tem um outro texto que não está na Bíblia, que esse cara também não falou sobre ele, mas eu falo, até já falei, eu acredito aqui que uma outra vez. Mas o texto de Mateus aqui, capítulo 7, ele mostra 2 casas construídas em lugares diferentes. Mas o texto dos 3 porquinhos fala sobre casas construídas no mesmo lugar. Era o mesmo solo, a diferença agora já não era o solo, mas era que casa estava sendo construída. E essa história é bem interessante, que eu fui dar uma olhadazinha na internet para ver a fundo a história. Para ver no original, como as crianças aqui originais. E fui dar uma olhada no original do grego, brincadeira. E lá estava escrito sobre a história, dizendo que esses 3 porquinhos acharam que já estavam adultos o suficiente para ir embora de casa. Conversaram com a mãe e a mãe liberou. Disse, não, realmente vocês estão no tempo de ir embora, podem ficar à vontade, podem ir embora. Agora tenha cuidado. E ela deu uma informação, e a informação dela foi, tenha cuidado que para onde vocês estão indo tem um lobo. E ele é mau. Eu nem sei se esse mesmo lobo é o da história de Chapeuzinho Vermelho, não sei. Sei que os 2 eram maus, não fizeram rema, não se converteram, mas está aí. E aí ele sai, e aí a Bíblia começa... Desculpa, a Bíblia não. O texto infantil vai relatando algumas coisas bem interessantes. Como, por exemplo, os porquinhos tinham nome. Era Cícero, está lá na história. Alguém conhece algum Cícero? Ninguém conhece um Cícero? Ah, amém, sim. O nome do outro porquinho era Heitor. Alguém conhece um Heitor? Mas o nome do outro porquinho era Prático. Quem conhece alguém com o nome de Prático? Mas era o nome do porquinho. O primeiro porquinho era ansioso, segundo a história, e ele queria brincar. Por isso, construiu uma casa de qualquer jeito. Pega palha e vamos fazer aqui uma latadazinha só para me proteger, porque eu quero brincar. E o segundo, a Bíblia, o texto relata, a gente está tão acostumado com a Bíblia que é assim, até para falar de um texto infantil. Bom, e esse texto relata que o segundo, de uma forma um pouquinho mais cuidadosa, fez uma outra casa, mas essa de madeira, porque ele estava vendo o irmão brincar e queria ir brincar também. Opa! Nós precisamos estar observando pessoas que estão construindo coisas sólidas, para a gente poder acompanhar. Aí diz que o terceiro porquinho, por nome de Prático,
O texto diz assim: ele lembrou da orientação da mãe. Eita, glória a Deus. O crente relevante, ele traz a lembrança, as orientações que já teve. Você está repleto de orientações dentro de você. Cada situação que se levantar, vai lá buscar uma orientação, vai lá buscar aquela informação. E a orientação era: cuidado que tem um lobo aí, é mau. Por isso, o tal do prático, ou seja, o que pratica a orientação que recebeu, construiu a casa de tijolo. O solo era o mesmo, a diferença agora era as casas. E diz que o lobo mau chegou, soprou na primeira casa, caiu facilmente. O primeiro porquinho correu para a segunda casa. Na segunda casa o lobo se esforçou um pouquinho mais, mas conseguiu derrubar também. Os dois porquinhos correm para a terceira casa, a casa do prático, e o lobo soprou e não conseguiu derrubar aquela casa. O texto ainda diz que ele teve um plano B. O lobo teve um plano B: descer pela chaminé e pegar todo mundo lá dentro. Todo mundo não, todos os porcos lá dentro. Mas o porco prático, esperto, também tinha solução para plano B. E aí o que foi que ele fez? Colocou lá um fogão com um caldeirão, com água fervendo. E o texto infantil diz que o lobo desceu, caiu naquela água fervendo, queimou o rabo e nunca mais se ouviu falar desse lobo. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua prudência, que te torna um crente relevante, vai fazer com que coisas que facilmente aconteciam, nunca mais vai se ouvir falar sobre aquilo. Porque mudança vem para a sua vida. Então esse é o primeiro ponto que aquele texto que eu estava lendo falou, que o crente relevante, ele é firmado na palavra. Depois ele fala sobre um segundo ponto, e ele diz que o crente relevante, ele vive em unidade. Aleluia, diga glória a Deus. Está falando sobre você, viver em unidade, viver a vida firmada na palavra. A gente já conhece bem isso, que maravilha. Quando ele falou sobre viver em unidade, ele lembrou lá do Salmo 133, que diz que como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Essa união é como um óleo perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, escorre pela sua boca, até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte de Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali sua bênção e dá vida eterna. Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Ou seja, a ordem de Deus a respeito da bênção só acontece onde há unidade. E unidade, ela acontece pelo nosso esforço. Amém? Eu sei que você já sabe disso, mas o terceiro ponto que ele fala aqui me chamou muita atenção. E ele diz que o crente relevante mantém o foco na missão. Opa! A vida sobre a palavra, viver em unidade, parece que foi mais fácil de receber. Agora, manter o foco na visão, ou seja, de todas as coisas que eu posso olhar, aquilo que eu olho com mais certeza, com mais segurança, com mais necessidade, é a minha missão. Você sabia que você tem uma missão? Talvez para alguns crentes que não são tão relevantes, e isso não acontece aqui, graças a Deus, missão pode ser só uma missa que foi grande, que demorou demais, ou uma missa muito boa, que depois a pessoa diz: eita, que missão. Não, mas Deus tem uma missão. Deus tem um propósito com a sua vida. Olha que maravilha. Propósito significa a razão pela qual. Tem uma razão pela qual nós existimos. Tem uma razão para sermos crentes. Aleluia. E nisso nós precisamos focar na nossa missão para nos tornarmos relevantes. Aleluia. Tem um texto na Bíblia em Marcos 16:15. Que diz assim: então disse-lhe, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Ei, você tem uma missão. Eu sei que a igreja é um lugar confortável, que maravilha vir para uma igreja como essa, tão bem estruturada, cadeiras excelentes, climatizada, tudo muito bom, para ouvir uma boa palavra no meio de um povo tão bom, mas a missão ainda não é essa. Amém? A missão nem está aqui dentro, na verdade. A missão está da porta para lá. Aqui eu venho abastecer o carro. Eu nunca vi ninguém abastecer. Enche o tanque aí. Aí vai embora. Não, vou ficar aqui. Eu enchi porque eu quero ficar aqui no posto. Não. Aqui você enche o tanque. Mas vai gastar lá fora. Por quê? Porque você é um crente relevante. E crente relevante, ele tem uma missão. Você tem uma missão. E a missão tem a ver com a sua utilidade. Eu quero ser útil no reino de Deus. Para ser útil não tem outro caminho. Eu tenho que descobrir qual é a minha missão. Eu fiz uma viagem. Acredito que foi no começo desse ano. Eu sou ruim para datas, a não ser a do meu casamento, porque é questão de vida ou morte, claro. 8 de abril de 86.
Recebe! Aleluia! Mas eu fiz uma viagem para o sertão da Paraíba, eu faço a supervisão também das igrejas do sertão da Paraíba, e em um determinado ponto dessa viagem, tem áreas que você está lá na pista e você dá uma olhada, você não vê nada, a não ser mato seco. Não tem uma casa, não tem uma fazenda, não tem nada na beira da pista, só mato seco, mato seco, mato seco. E eu dei uma olhada de longe e eu vi que tinha alguma coisa em uma árvore diferente. E fui chegando perto e observando, e era um balde, numa árvore, num lugar praticamente deserto. Aquilo gerou muita curiosidade. Um dia desse eu fui ministrar sobre isso, lá toda terça. E eu ministrei na terça. No sábado alguém fez uma viagem para o sertão, pois não passou pelo balde, e tirou uma foto e me mandou. Tá a foto aí? Porque agora vendo a foto, você nunca mais vai esquecer. Porque eu já vi árvore que dá manga, árvore que dá jaca, mas árvore que dá balde, eu nunca vi. Mas está aí, foi essa mesma imagem que eu vi, e aquilo me deixou curioso. Eu não parei o carro, mas passei olhando e disse a Adrina, um balde numa árvore. E fiquei pensativo, abandonado. Se você passasse lá naquele mesmo lugar e você olhasse, você também ia ver o balde. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse balde estava furado. Tinha um galho da árvore assim que dava para ver bem de perto que ele passava pelo fundo do balde. O fundo é aquela parte de baixo do balde. Ou seja, quem deixou aquele balde lá é porque mesmo sabendo que era um balde, sabia que ele tinha perdido a utilidade. Porque o balde serve para conduzir alguma coisa dentro. Aleluia. O crente relevante não é balde furado. Dava até para ser o tema da pregação, né? O crente relevante não é balde furado. Olha, pensa comigo sobre isso. Utilidade. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 3, que fala sobre a igreja de Laodiceia. E esse texto é bem interessante, que começa o relato dizendo assim, eu estou dando uma olhada para vocês e estou vendo que vocês nem são quentes, nem frios. Quem dera você fosse uma coisa ou outra. Mas você é morno, e porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar. E a gente lê um texto como esse e fica pensando, e às vezes pode até cair no erro, pastor, de pensar assim, o crente e o frio deve ser aquele espiritualmente quente, ou espiritualmente frio. Qual é o crente? Quente. É aquele que a música nem começou ainda, ele já está dando glória a Deus, aleluia, marchando, correndo na igreja, fervoroso. E o frio? A música está lá, ele está lá sentado olhando, como se nada tivesse acontecido. Isso até... Eu vou dar um conselho para você. Se você é um crente relevante, esqueça isso. Porque, como diz Landinho, Landinho é um advogado lá do nosso ministério. E ele diz, é a história de Noé. Eu digo, que Noé? Noé da sua conta. Isso. A vida do seu irmão, se ele está correndo, se ele não está correndo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com você, a sua. E esse texto também não tinha nada a ver com isso. Estava falando de uma outra coisa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Olha que maravilha. E quando ele estava dizendo assim, você está morno, e eu estou a ponto de vomitar, estava falando sobre a sensação de náuseas, apenas. Porque eu não sei se você já percebeu, se você for tomar uma água morna, dá aquela sensação de náuseas. E estava dizendo, você nem é isso, você é isso. E aí está me dando náuseas, até porque Deus nunca vai te lançar fora. Nunca. Ele diz assim na palavra, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Só que ele não disse que você não pode sair. Ele disse que você tem a liberdade de ir e também tem de sair. Ele não lança, mas se você quiser voltar. Vocês estão entendendo? Então era sobre isso que estava falando. Por quê? Porque aquela igreja tinha perdido a relevância. O nome dessa igreja? Balde furado. Porque o mesmo texto continua, e um pouco mais à frente, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Falou sobre comunhão, mas botou duas coisas antes. Ouvir a voz e abrir a porta. Eu estou à porta e bato. Para entrar tem que estar fora. Ei, Jesus estava fora da igreja e o povo estava lá, dentro da igreja. O que estava acontecendo para eles estarem mornos? O que estava acontecendo é que a confiança não era mais em Deus. Ao ponto de que Jesus estava fora. Onde era que estava a confiança agora? A confiança estava em ouro. Eles eram grandes, eles extraíam ouro. Eles
tinham a habilidade, faziam os melhores linhos da época. Eles tinham descoberto um colírio medicinal e essas 3 coisas empolgou tanto. Mas empolgou tanto que Jesus estava do lado de fora batendo na porta. E aí, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, isso fala sobre 2 coisas, querido. Considerar, lembra lá do prático? Considerar, ouvir a voz. Abrir a porta, uma ação que corresponde àquilo que você considerou. Eu sempre lembro da época que eu ia para a casa da minha avó, em Alagoa Grande, uma cidade lá do interior da Paraíba. E eu ia brincar no quintal da minha avó. Pequeno, gostava de brincar porque lá tinha muita coisa. Pedaço velho de pau, caco de telha, tijolo para a gente jogar nas lagartixas. Tudo que você imaginasse de material para um menino fazer uma desordem, tinha naquele quintal. Mas ela sempre dizia a mim, Júnior, tenha cuidado. E cuidado com aquele lado de lá, porque ali você pode se machucar. Onde é que eu ia? Quem já foi menino ruim aqui sabe disso, querido. Quando diz ali não, ali é onde eu quero ir. Porque eu quero é o perigo. E eu ia brincar naquele lugar. E uma vez eu lembro que eu pisei em um prego. Furei o pé. Rapaz, e voltei para minha avó chorando. Aí ela disse assim, tá vendo? Não me deu ouvidos. Ela não estava falando sobre escutar, porque ela sabe que eu escutei quando ela falou. Mas ela estava falando sobre considerar. O crente relevante, o crente que não é balde furado, aleluia, ele considera a informação. E toda vez que eu considero, eu dou uma resposta com uma ação que corresponde àquilo que eu considerei. Qual é agora, meu irmão? Não vou mais para lá. Por quê? Porque eu sei que ali é perigoso. Porque você sabe porque minha avó disse, e eu acredito no que ela disse, é esse lugar. É o lugar de se ouvir coisas e você precisa acreditar piamente naquilo que você escuta aqui. Coloca no teu coração como sendo a tua verdade. E agora você se esforça para se manter naquilo e dar respostas a Deus. O salmista diz assim, o que darei eu ao Senhor? Em reconhecimento dos benefícios que Ele me tem feito. O segredo de um verso como esse não está no que você pode dar a Deus, mas está no reconhecimento de quem Ele é para você. Reconhecer quem é Deus me torna relevante no reino. Porque ao reconhecer, eu vou entender que existe uma missão que me cabe. E eu quero fazer com excelência a missão que me cabe. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que fala sobre missão. Quando Jesus, em Lucas 9, ele dá uma missão aos discípulos. Eu vou ler esse texto para vocês, a partir do verso 1. Diz assim, um dia Jesus reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios e para curar doentes. Versos 2. Depois de enviar para falar a todo mundo a respeito da vinda do reino de Deus e para curar os enfermos, disse assim, não levem nada. E aí eu lendo esse texto, dá uma pausa aqui, dá uma olhada para mim, olha que coisa. Ei, eu tenho uma missão para você, e nessa sua missão não leve nada natural. Deixa tudo, se transforma, fica vazio como um balde, mas não furado, mas em que eu possa colocar aquilo que você vai conduzir. Aleluia! Esse é o convite de Deus para mim e para você. Mas ele continua, e quando ele diz não leve nada, aí ele começa a especificar algumas coisas. Eu sei que quando você for ler esse texto, se você até já leu, acredito que sim, você deve ter pensado, por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Eu vou dar a minha opinião sobre o que ele disse. Porque tem uma hora que ele diz assim, não leve bengala para se apoiar. Ô meu irmão, vou fazer uma missão, vou andar aqui só, naquele tempo era assim, porque eu não posso levar. Não leve bengala. O que é que estava dizendo? Na missão que você tem, na missão que eu tenho, nós não podemos nos apoiar na nossa própria razão. Bengala é apoio. Solta a bengala, como eu soltei minhas muletas depois da cirurgia, e começa a depender da orientação de Deus. O que é que ele diz sobre isso? Qual casa eu vou construir? Palha, madeira ou de tijolo? Aleluia. Depois ele diz assim, não levem sacola. Oh, meu irmão, qual o problema de levar uma sacola? Sabe, sacola para mim fala sobre se preocupar em guardar, se preocupar em reservar. Queridos, a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Eu não tenho preocupação com isso. Eu não tenho preocupação com guardar, acumular. Eu quero ser doador. Sabe, enquanto vocês estavam falando aqui desse projeto da... Como é o nome? Que apareceu uma casa e até bati uma foto. Isso. Rapaz, na mesma hora ali no meu coração, eita, Agnaldo, cai dentro. Estou dentro desse negócio. Já vou procurar saber quem é que organiza. Eu quero. Rapaz, mas por que você está dizendo isso aqui publicamente? Porque eu quis dizer. Quem está com o microfone sou eu digo, pronto. Mas olha, precisa disso para mim assim, vamos pensar. Naturalmente falando. Eu sou daqui. Minha igreja é lá em Campina Grande, a igreja do pastor Tiago Borba. Está cheio de projeto lá também.
Mas aqui eu tive uma inclinação, vou participar dos de lá também? Vou também. Mas eu estou aberto, por quê? Porque eu não estou preocupado em estar guardando, acumulando, juntando, até porque eu conheço o reino. Ei, eu sei do que se trata, queridos. Quando eu dou, quem é abençoado sou eu, não é quem recebe, não. Aleluia. Quando eu dou, quem é abençoado sou eu. Aleluia. E ele diz também, não leve comida e dizer para crente. Você tem uma missão, mas não leve comida. Ah, não, peraí. Não leva a sacola, não leva a bagagem, fica até calado. Agora, comida, pelo amor de Deus, tem que ter uma reservazinha, meu irmão. A gente vai andar, vai gastar energia. Toma monjara. Opa. Não leve comida. Sabe, quando eu vejo esse texto dizer não leve comida, eu lembro que a comida não está em primeiro lugar, mas sim o Deus que providencia, né? Jesus estava no deserto, e o problema naquele momento era comida. E o diabo disse, pega essas pedras aqui e transforma em pães. E ele disse assim, ei, nem só de comida viverá o crente, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem algo mais importante. Era isso que estava querendo dizer aqui. Não fica só dependendo do que você está podendo ver, pegar, tocar. Ei, segura aqui que é providenciar o meu dia de amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Viva o seu dia hoje com intensidade, como se ele fosse o último. A gente nem sabe de certeza se vai ter o privilégio de amanhecer amanhã. Eu vou te dizer, não é para impor medo. Muitos não vão acordar. Amanhã, muita gente vai estar procurando um caixão para colocar um familiar. É assim ou não? Rapaz, isso aqui só tinha o dia de ontem. E essa é a recomendação, queridos. Viva seu dia hoje. Com intensidade, como se ele fosse o último. Isso é ser crente relevante. Isso é não ser balde furado, queridos. Tem coisa para ser feita. O dia não acabou, é domingo. Parece que já está. Ei, não acabou o dia ainda. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que esse culto acabar, eu digo isso profeticamente. Deus vai falar ao teu coração. Tem pendências que eram para ser resolvidas hoje. E não deixe para amanhã. Hoje ainda vai ter um telefonemazinho que você vai dar. E você vai tirar uma âncora que está segurando o barco da tua vida. Aleluia, aleluia. E ele diz assim também, não leve dinheiro. Isso fala para mim que a minha confiança não está no suprimento, mas está no supridor, naquele que providencia todas as coisas. Nem mesmo uma túnica a mais. Isso fala sobre o cuidado de quem envia. Quem te envia cuida de você. Aleluia. Quem tem a missão para a sua vida cuida de você. Sabe, eu lembro de um irmão da nossa igreja, quando a gente congregava lá no Verbo da Vida em Jaguaribe. Eu auxiliava o pastor Amauri, mas teve um irmão que teve uma direção no coração de ir para o Chile. Olha que maravilha, foi aquele movimento. E no dia do culto, que a gente chama de culto de envio, culto de despedida, culto de vai-te embora. Aí estava lá o cara, todo mundo, aquelas orações, um fervor extraordinário. E o pessoal empolgado com aquela situação, com a dedicação daquele irmão. E vieram começar a colocar dinheiro lá para ele. E colocaram tanto dinheiro nos pés dele. Tanto dinheiro, no paletó, em todos os lugares. Ele estava lá, e quando terminou o culto, Deus disse, vai lá, bate um papo com ele. Eu fui conversar com ele, disse, rapaz, está vendo isso aqui? Ele disse, rapaz, tu viu, cara? Que maravilha. Eu disse, pois é, mas deixa eu te dizer uma coisa, não se anima muito não. Porque tu vai sair daqui para o Chile com uma lista de 50 pessoas que botaram o nome lá para te ajudar. Talvez no segundo mês caia para 30. Talvez no terceiro mês caia para 10. E pode ser que chegue um dia que você diz, cadê o povo que ia me ajudar? Não bota a tua confiança nisso. Sabe, talvez Deus não esteja na tua lista. Mas se Deus entrar na tua lista, pode tirar os outros. Porque vai levantar de todo canto. Não sei de onde é que vai vir. Vem daqui, vem dali. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês dessa igreja. Depois vocês vão mandar uma mensagem, fala com o pastor, depois vocês me dizem. Vão chegar pessoas aqui para contribuir com essa obra que nem são dessa igreja. Vai chegar assim do nada e vai dizer, rapaz, eu ia passando. E eu olhei assim, cara, eu quero dar uma ajuda aí. Aí vem, dá umas ajudas assim, que você diz, meu Deus do céu. Isso, não se espante com a ajuda, não se espante com a pessoa que vai fazer isso, mas olha para Deus, porque Deus é o que honra a missão. E pastor, você tem uma missão, que missão maravilhosa, que missão bonita, que missão desafiadora. Mas desafio é a mesma coisa do sal do churrasco. Faz um churrasco, leva a carne, leva o carvão, mas esquece o sal. Desafio é uma maravilha. Vida sem desafio é vida sem sabor. Mas que missão maravilhosa. Mas sabe por que está dando certo? Porque Deus está envolvido. É detectar qual é a missão, qual é o trabalho que é para fazer aqui. Ei, eu estou nesse negócio. Entendendo quem é Deus para você.
Sabe, queridos, esse irmão que eu falei do exemplo está lá no Chile até hoje. Graças a Deus por isso. Anos. Era uma loucura, esse cara era uma loucura. Deixa eu falar um pouco mais sobre ele, para você ver que Deus faz o que quiser, onde quiser e com quem quiser. Estava esse cara passando na porta da igreja. E lá dentro, no culto, foi aquele momento que pega fogo, do final do culto. Já viu o momento que pega fogo? Sei que essa igreja é do fogo também. E no momento que pega fogo, o pastor Maurício toca um reggae aí. Aí o menino, e todo mundo dançando na igreja. Ele foi passando na porta, fumava muita maconha, vendia maconha, mas vai passando na porta. Que igreja é essa, meu irmão? Que reguezinho maravilhoso. Vou entrar. E entrou. Lembro mais. Correntes penduradas, calça rasgada, fedendo. Aí ele, poxa, não contou a conversa. Veio para aqui pro meio do povo, estava dançando, estava ele lá. Aí os diáconos já ficaram aperreados, preocupados. Eita, fica junto, peraí, vai roubar, vai não sei o quê. Cuidado, não. E ele lá dançando e tal. Depois foi embora. Outro dia voltou para o culto. Outro dia voltou para o culto. Outro dia voltou para o culto. Deus começou a trabalhar. Quem diria? Passando na calçada. Mas tinha alguém à frente de uma igreja que estava cumprindo a missão. Aleluia. Aleluia. Você vê como Deus pega junto. E agora está esse cara transformado. Tirou as correntes. Aí depois ele disse, eu vou arrumar umas roupazinhas aqui. Teve um dia que ele disse assim, rapaz, eu nunca botei uma gravata na minha vida, mas domingo eu vou para a igreja, eu quero botar uma gravata. Agnaldo me ajuda, eu digo, na hora, se tem uma coisa que eu tenho é gravata, porque se tem uma coisa que o povo dá de presente a pastor é gravata. Se eu tivesse 20 pescoços aí, ainda não daria conta do bolo de gravata que eu tenho em casa. Aí eu fui lá, peguei o cara, disse, bora lá, chegou no culto, ele lá todo arrumadinho, aí fechei, para fechar o botão já foi uma agonia, que ele ficava puxando assim, como quem diz, vai me sufocar, esse cara aí, tem que fechar, aí fechei, aí botei a gravata. Quando eu botei a gravata aqui, peguei o nozinho que puxei, que encostou no gogó dele, ele se desesperou. Se desesperou e começou a ficar vermelho, disse, ele está apertando. Aí ele começou a querer tirar, só que ele estava puxando na perna da gravata que aperta. Porque você que já usou gravata sabe, tem uma perna que se puxar, aperta. E ele puxando naquela, ele começou a correr, não tinha começado o culto ainda. Ele desesperado, correndo, eu correndo atrás dele, ó, dentro da igreja, para tirar a gravata do cara. Tá... É esse mesmo, está falando a língua. Rapaz, a língua que ele fala é extraordinária, porque ninguém sabe o que é que ele está falando. Ninguém sabe se é essa. Ele já não falava bem o português, agora misturou. Mas está lá, queridos. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha uma missão. Se você disser que quer voltar, não. Rapaz, passa sufocos por lá, passa também. Mas não está nem aí. Lá tem uma época de frio que o negócio é desesperador. Tem que ter lenha, tem que tocar fogo dentro de casa para não morrer do frio. Mas ele está lá, feliz da vida. Por quê? Porque está no lugar certo, ele descobriu qual era a missão. Ele descobriu qual é o propósito. E quando eu descubro qual é o propósito, quando eu descubro qual é a minha missão nesse negócio, qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, quando eu descubro isso, aí eu me envolvo nisso e eu vou estar dando uma resposta para Deus. Olha aí, ó. Eu estou reconhecendo os benefícios que você me tem feito. Essa é a resposta que eu posso lhe dar. A minha vida é envolvida naquilo que você me chamou para fazer. Cada um de nós temos um projeto. Tem o projeto universal do reino de Deus. Mas sei que você entendeu, certo? Esse projeto universal é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas dentro do projeto universal tem a parte que é sua. Porque você não é o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja é o pastor Elvis. Você é o diácono dessa igreja, pronto, é a parte sua. Ah, você é a líder do departamento infantil. Ei, a parte sua. Descobre qual é a tua parte nesse negócio. Aí se agarra com ela assim, como se fosse a última coisa. Faz com excelência essa parte, para que todo mundo possa dizer assim, meu Deus, que maravilha. Você não vai fazer para que as pessoas digam, mas porque você está fazendo, vão dizer. Seja excelente naquilo que tem vindo da sua mão para fazer. E viva com intensidade o seu dia como se ele fosse o último. Toda vez que eu faço isso, eu vou estar dando uma resposta para Deus. E a pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar. O que é que Deus é para você? Talvez seja uma pergunta... Não sei, você vai ficar pensando, se cada um fosse dar uma resposta, a gente fizesse uma fila aqui, o microfone para todo mundo, rapaz, a gente ia ter todo tipo de resposta, inclusive poéticas, filosóficas, ia ter tanta coisa. Mas uma vez perguntaram a um sábio, que tamanho é Deus? Talvez uma pergunta para deixá-lo numa situação difícil. Mas ele respondeu, Deus é infinito. Que maravilha, que pergunta, porque a pergunta foi boa, mas a resposta foi melhor ainda, infinito. Aí ele continua a resposta e diz assim, mas para você, para você ele vai ser do tamanho que você deixar ele ser. Aleluia. Então, Deus para mim vai ser do tamanho que eu deixar ele ser.
E a pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar esse momento é: Deus para nós tem sido importante ou indispensável? Ah, Deus é muito importante para mim, queridos. Você que é importante para Deus. Deus para mim, Ele é indispensável. Eu estava olhando o significado das palavras. Importante é merecedor de elogios. Tem prestígio, gente importante. Isso não cabe para Deus. Agora, quando eu vou olhar o significado da palavra indispensável, é que não se consegue dispensar. Extremamente importante, em o qual não se pode continuar a realizar nada sem Ele. Vital. Opa, questão de sobrevivência. Mas o que vai diferenciar isso é que Deus vai se tornar importante para mim se eu só souber quem Ele é. Agora, se eu souber quem Ele é para mim, Ele passa a ser indispensável. E não tem como cumprir a missão com excelência se eu não souber quem Deus é para mim. Amém? Essa igreja, vocês ainda vão ver muita coisa acontecer aqui, meus queridos. Gera expectativa nisso. Ah, mas eu já estou aqui há tanto tempo e tal. Não é questão de tempo. Não é uma questão de tempo. É uma questão de qual é a parte que me cabe nesse negócio. Amém? Então seja participante, seja intenso. Viva verdadeiramente com a intensidade do seu dia como se ele fosse o último. Tem uma música, que às vezes eu me lembro dela quando eu falo isso. E como ninguém me corrigiu até agora, eu já disse isso lá no ministério, ninguém me corrigiu, beleza, então eu continuo. Essa música a gente chama de música do mundo. Música do mundo é a que não é cantada na igreja. É aquela que chama de secular, do diabo, sei lá o que botam para o nome da música de fora. Mas tem uma música que o cara quando fez, pastor, eu acho que ele estava cheio de maconha, ele estava muito doido. Você pode dizer assim, esse cara numa pregação só já falou de maconha 2 vezes, fumava, nunca fumei, nem cigarro normal, viu? E aí, ele estava muito doido, ele faz uma música, se você for ouvir, cara, você não entende nada. Ele tenta colocar as palavras lá, mas é uma filosofia tão louca que você não entende. Mas tem uma hora que parece que o efeito da maconha passou, veio uma luz, essa luz só pode ser Jesus. Aí quando veio uma luz, aí ele disse assim, ei, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Lembrou da música, né? Aí depois que ele diz isso, aí ele volta para a maconha. Daqui para lá, está do mesmo jeito daqui para cá. Mas essa parte, ei, cara, isso é legal. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã, não é amor de troca. Eu amo você, independente do que você pode fazer por mim. Aleluia. Eu não dependo do que você pode fazer por mim. Eu simplesmente te amo. Por quê? Porque esse amor é o de Deus, que já foi derramado no meu coração. Aleluia. E assim eu vou poder ser um crente relevante e não um balde furado, sem utilidade. Esse é o plano e é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você está pronto para isso? Talvez você diga, mas já estou envolvido nesse negócio. Ei, não tem nada que você esteja fazendo que não possa fazer melhor. Não tem nada que eu esteja fazendo que eu não possa fazer melhor. Amém? Você pode ficar de pé? E agora eu vou fazer um teste, uma experiência, uma qualquer coisa com você. Primeiro, feche seus olhos. Eu não sei o que você pensa no horário em que o ministro diz, fecha seus olhos. Eu não quero fechar, o olho é meu, eu faço o que eu quiser. Cuidado com essa rebeldia. Calma, calma. Fechar os olhos não é um ato religioso. Na verdade, é uma forma de olhar para dentro. E dentro está escuro, assim como seus olhos fechados. A gente não perde a atenção com as coisas que estão passando ao lado. E agora, olhando para dentro, faz uma avaliação da tua vida. Como é que tem sido Deus para você? Apenas importante ou indispensável, vital, não dá para viver sem? O que eu tenho feito? Eu tenho feito com excelência? O que eu tenho falado tem sido a boca de Deus nesse lugar? Os meus pensamentos, porque Deus é tão bom, o amor de Deus é tão pleno, tão perfeito, que quer nos oportunizar a melhorar. Só quem descarta balde são homens. Deus não descarta, porque Ele pode transformar um balde furado em um balde zero para ser utilizado. Aleluia. Eu quero mesmo estimular em você, que você possa estar fazendo essa autoavaliação. Pensa sobre isso. Nós estamos aí perto do meio do ano. Quantas coisas já aconteceram, mas quantas coisas ainda estão para acontecer. Prepara mesmo o teu coração. Seja original, como uma criança que sobe e esquece do texto. E agora, o que é que eu vou dizer? Que maravilha
Aí uma irmãzinha que estava ali saiu dizendo devagarinho para ele entender a parte. Daqui a pouco ele pegou o fio da meada, lembrou, disse o texto todinho. Olha que maravilha! Se ele fosse um adulto cheio de problemas, ele ia ficar triste, envergonhado, ia descer, talvez até fosse embora, nunca mais voltasse nesse lugar. Mas é como uma criança. Deixa vir a mim os pequeninos. Olha que maravilha. O que a Bíblia diz sobre esse sentimento, não simplesmente um sentimento infantil, mas divino. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, não vos tornares como uma criança, de modo algum, vocês vão entrar no reino dos céus. Originalidade. Dependência de Deus como uma criança depende do pai. Isso me faz lembrar da infância dos meus filhos, quando eu ia para a piscina, com água no meu pescoço e mandava eles pularem. Pequenos, sem saber nadar, mas tinham uma certeza: ei, meu pai está ali, ele cuida de mim, nenhum mal vai chegar à minha tenda, porque o meu pai está me esperando com os braços abertos. E essa noite de reavaliação mesmo, para que você possa caminhar mais rápido, talvez até já seja o seu tempo de correr. E depois que estiver correndo, diga: eu já estou correndo. Aí Deus diz: ei, chegou o tempo de voar. Sempre tem um tempo de algo novo de Deus para a nossa vida. Crentes relevantes são aqueles que têm a vida firmada na palavra. Crentes relevantes são aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, ao ponto de viver em unidade, independente do que as pessoas façam ou deixem de fazer. Crente relevante é aquele que descobre e bota o foco na missão. Você tem uma missão. Aleluia. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, somos gratos pelo teu amor, esse amor que cuida da nossa vida, esse amor que direciona a nossa vida. E essa noite nós nos rendemos a isso, Pai. Desperta em nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo habitando dentro. É a ferramenta que você precisa para isso. Mas desperta em nós esse desejo de descobrir e mergulhar profundamente na nossa missão, naquilo que você tem programado para a nossa vida. Nós queremos ser melhores a cada dia. A nossa disputa ou luta não é contra ninguém, mas sou eu contra eu mesmo, melhorando a cada dia, hoje melhor do que ontem, e na expectativa de que amanhã serei melhor ainda. Pai, muito obrigado pelo privilégio que é participar do teu reino, pelo privilégio que é ser crente relevante. Nós não somos, nem fomos chamados para ser baldes furados. Nós estamos aqui para conduzir a tua unção, a tua graça e realizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Se você está nesse lugar nessa noite, nunca fez de Jesus seu Senhor, seu Salvador, talvez você esteja perguntando: e o que é isso? Isso é abrir a porta do seu coração para que Ele possa entrar e habitar. E aí vai embora o sentimento de solidão, porque agora você não vai estar mais só. Aí vai embora o sentimento de incapacidade, porque nele nós podemos todas as coisas. Olha que maravilha, olha que maravilha. Então, se você está no nosso meio e quer fazer de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão, nós queremos estar orando com você. É apenas um sinal, e esse sinal é você dizendo a Deus: eu abro a porta do meu coração. Talvez até você esteja aqui e já tenha feito isso há tanto tempo, e retornou à igreja hoje, ou tem alguns dias que está vindo, mas dentro de você tem aquela sensação: rapaz, eu acho que eu estou tão distante, e hoje está te chamando para perto. Ele está, porque Ele continua o mesmo, de braços abertos, pronto para receber a você. Alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu peço para que você abra seus olhos agora, dá uma olhada para mim. Deixa eu te dizer algo. Essas cadeiras que estão vazias ainda, elas precisam ser preenchidas.
por pessoas que cheguem aqui para experimentando. Quem vai trazer? Você. Como é que eu vou fazer? Viva o Evangelho. Seja um crente relevante e as pessoas serão atraídas. Aí, se tiver oportunidade, convide também. Amém? Esse lugar vai ser ocupado por um familiar seu, por um amigo seu, por alguém que você conheça, alguém que você está vendo o caminho que está tomando, mas precisa mudar de direção. Vai estar aqui para ser edificado, para vibrar junto com você das coisas que Deus tem feito na vida deles. Amém? Esse mesmo Deus é o Deus que enviou Jesus para que na cruz do Calvário morresse em nosso lugar, por substituição. E lá Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você está aqui essa noite e alguma coisa está te incomodando, está doente, está sentindo alguma coisa, nós vamos estar orando por você, porque essa mesma Bíblia também diz: os sinais hão de acompanhar os que creem. Quem crê que Deus cura? Mais forte, quem crê que Deus cura? O sinal vai te acompanhar. Duas coisas nós precisamos fazer: crer e impor as mãos. Quem cura é Deus. Se houver falha nesse sistema, não é em Deus. Pode ser do lado de cá, mas essa noite está reunido nesse lugar. Nós estamos reunidos, pessoas e homens de fé, crentes relevantes, crentes que não são balde furado. Nós vamos orar e as pessoas vão testemunhar do que Deus vai fazer.